Olá pessoal, gostaria de dar uma atualizada a respeito das igrejas evangélicas na Ucrânia. Há 30 dias, pelo menos, aproximadamente, agora no final de fevereiro de 2022, iniciou a guerra entre a Rússia e o país da Ucrânia. A Rússia usou o tema de desnazificação, que na verdade era apenas um pretexto diante de intenções geopolíticas que a Rússia tem relacionada ao país da Ucrânia, e nisso ela invadiu, varrendo várias cidades da Ucrânia, principalmente aquelas que fazem divisa com a própria Rússia. Segundo dados da ONU, pelo menos mais de 10 milhões de pessoas como refugiados, pelo menos 1.000 civis foram mortos diante dos bombardeios. A atualização que temos a partir desse momento é que a primeira fase da guerra já foi terminada, a Rússia planeja entrar dentro da segunda fase e de forma mais agressiva e, infelizmente, milhares de pessoas, tanto nesse período da guerra como pós-guerra, vão sofrer consequências sem precedentes. Por isso, eu gostaria de falar um pouco a respeito de como estão as igrejas protestantes e evangélicas lá na Ucrânia. É importante a gente entender que os homens foram completamente proibidos de sair do país, aqueles que têm pelo menos 19 anos de idade, salvaguarda os idosos e pessoas que têm 4, 5 filhos. E por isso eu gostaria de dar um pouco a respeito do pano de fundo sobre as igrejas evangélicas na Ucrânia. Por isso, pessoal, é importante a gente entender que lá na Ucrânia também é dividido em instituições e também em denominações. Também lá na Ucrânia é dividido tanto em denominações, aqui como o Brasil. E lá se divide pelo menos nas 3 maiores igrejas evangélicas. A primeira são os batistas, que são 8,9% de todos os evangélicos. O segundo são os pentecostais. O terceiro são adventistas do sétimo dia, cerca de 3,8%. Pelo menos o censo do ano de 2007 dava 700 mil evangélicos. Hoje, no ano de 2022, com certeza já deve ter passado de mais de 1 milhão de pessoas, que vai dar aproximadamente cerca de 2% da população do país lá na Ucrânia. Os primeiros protestantes apareceram lá na Ucrânia no ano de 1930 a 1940. A maior igreja evangélica na Ucrânia, como foi dito, tem aproximadamente 150 mil membros. A primeira igreja pentecostal foi fundada em 1920, lá na cidade de Odessa. A Adventista do sétimo dia, ela apareceu na Ucrânia em 1847, na região sudoeste, e em 1886 nós temos as primeiras pessoas sendo batizadas na água na cidade de Crimeia pelo pastor Lincoln Hadi, que foi fundador da igreja Adventista do sétimo dia. Não vamos esquecer que essa cidade chamada Crimeia, ela foi anexada pela Ucrânia no ano de 2014 e que hoje são separatistas. Segundo fonte do site Cristianismo Diário, as igrejas, algumas delas, estão com seus cultos com uma liturgia completamente diferente. A exemplo da igreja, a Capela do Calvário, que continua fazendo seus cultos adaptados devido às tensões e devido aos bombardeios. Por essa razão, após os cultos, eles têm treinamentos de primeiros socorros, na liturgia, os cultos e os testemunhos de primeiros socorros. Então a liturgia, ela foi um pouco alterada, os cultos, eles têm testemunhos e pregações de encorajamento. Segundo disse o pastor, ele ministrou baseado em Provérbios, capítulo 29, versículo 25, que diz o seguinte: o temor do homem será uma armadilha, mas quem confia no Senhor está seguro. Então nós percebemos que o próprio pastor disse que ministrações como Davi e Golias, representando Rússia e Ucrânia, têm sido ministrada. Lá na Ucrânia também tem uma sociedade bíblica que, segundo informações, após o período de guerra, a procura de Bíblia foi tão intensa e foi tão gigantesca que as Bíblias acabaram. Então hoje, como diz a Sociedade Bíblica da Ucrânia, eles têm uma frase que eles dizem que a maior arma, mais poderosa que eles têm é a Bíblia Sagrada. Então nós percebemos, nessa rápida atualização, pessoal, que ainda alguns cultos acontecem e que hoje a procura de Bíblia é completamente incessante. Então peço que nós possamos orar a Deus, pedindo para que Deus possa finalizar essa guerra, possa existir um cessar-fogo, esse país possa ser completamente reconstruído. Então, nós vamos estar sempre atualizando algumas informações a respeito do que tem acontecido dentro das igrejas. Eu peço que você se inscreva no nosso canal, coloque aí nos comentários o que você tem achado dessa guerra. Nós vamos estar dando algumas atualizações a respeito do que tem acontecido com as igrejas evangélicas na Ucrânia. Eu peço que você se inscreva no nosso canal, dê essa força, assine o sininho, dá um like, faça os seus comentários,
para que o YouTube possa enviar esse vídeo para muitas pessoas, para a gente poder estar atualizado e informado. Deus abençoe, fica com Deus, um forte abraço.